pessoal! Eu me chamo Isadora e na aula de hoje eu vou falar sobre criptografia e outros métodos de encriptação e codificação, além de fazer alguns desafios com vocês aqui. Eu já estou na minha máquina virtual Kali Linux, porque é por aqui que a gente vai fazer a parte prática hoje. Imagine que você quer enviar uma mensagem que ninguém, além do destinatário desejado, consiga ler. O que você faria? A primeira evidência conhecida de criptografia foi encontrada no formato de inscrição, feita por volta de 1900 a.C., na tumba de um nobre do Egito Antigo. Mas a forma de encriptação antiga mais conhecida hoje, provavelmente, é a cifra de César. É dito que o líder romano utilizava essa cifra para enviar mensagens de significância militar a seus generais. A cifra de César, ela é uma cifra de substituição, ou seja, cada caractere da mensagem é substituído por um outro caractere para formar a mensagem encriptada. César utilizava uma rotação de 3, ou seja, cada caractere passava por uma rotação de 3 lugares. A letra A passava a ser D, a letra B era substituída pelo E, e assim por diante. A cifra de César pode utilizar a rotação de 1 até 25 também. Aqui está um exemplo de uma mensagem encriptada com a cifra de César. O que você acha que ela diz? Mas antes de começar com o conteúdo de fato, é bom a gente definir alguns termos importantes. A criptografia é a área de estudo que consiste do conjunto de esquemas utilizados para a encriptação. Esses esquemas, eles são designados sistemas criptográficos ou cifras. Uma mensagem original, ou seja, que ainda não foi codificada ou que foi decodificada, é chamada de texto claro, do inglês plain text. Enquanto a mensagem codificada é chamada de texto cifrado, do inglês ciphertext. E a encriptação, ou cifração, é o processo de converter um texto claro em texto cifrado, enquanto restaurar o texto cifrado de volta para o seu texto claro é o processo conhecido como decifração ou decriptação. Se uma pessoa tenta decifrar uma mensagem sem saber qual foi o modelo de encriptação usado, ou sem saber nenhum detalhe de encriptação, ela estará fazendo uma criptoanálise. As áreas da criptografia e da criptoanálise juntas formam a criptologia. Uma das técnicas da criptoanálise é a força bruta, que é um método de tentativa e erro, quando você testa várias soluções possíveis diferentes até chegar em uma que resulte na decodificação da mensagem. Se a gente fosse fazer um ataque de força bruta naquela mensagem em cifra de César, o processo seria tentar cada rotação de 1 a 25 até que conseguíssemos obter a mensagem decodificada. Mas como a cifra de César tradicional é com rotação de 3, vamos tentar ela primeiro. F retorna para C, U retorna para R, L retorna para I, S retorna para P, W retorna para T e R retorna para O. E nossa tentativa resultou na palavra cripto. Tá vendo como foi fácil? Continuando, existem 2 tipos de criptografia, simétrica e assimétrica. O que é a criptografia simétrica? Utilizando o exemplo da cifra de César, digamos que César queira enviar uma mensagem com uma informação importante para um de seus generais. A gente sabe hoje que ele utilizava uma rotação de 3 para a direita para encriptar suas mensagens, mas naquela época, só quem sabiam eram os recipientes de suas mensagens e o próprio Júlio César.
E os recipientes dessas mensagens utilizavam, então, a mesma rotação, só que para a esquerda, para decodificá-las. Essa rotação, ou seja, a receita para encriptar e decriptar as mensagens, é chamada de chave. E no caso da cifra de César, tanto o remetente quanto o destinatário possuíam a mesma chave, para que pudessem fazer a encriptação e a decriptação. Na criptografia simétrica, os dois usuários possuem a mesma chave. O tamanho de uma chave, ou seja, a quantidade de possíveis chaves para resolver a criptografia, é medida em bits. No caso da cifra de César, existem 26 possíveis chaves. Portanto, a chave da cifra de César é de cerca de 5 bits, tendo em vista que 5 ao quadrado é igual a 25, que é próximo a 26. Quanto mais bits, mais segura é a chave, tendo em vista que o maior número de possibilidades aumenta o tempo que levaria para ela ser descoberta por força bruta. Em 1977, o NIST, Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, publicou o DES, Data Encryption Standard, ou Padrão de Encriptação de Dados. O DES é um algoritmo de encriptação simétrica que usa uma chave de 56 bits. Em 1997, um desafio para decifrar uma mensagem encriptada usando o DES foi resolvido. Consequentemente, foi demonstrado que era possível utilizar um ataque de força bruta para encontrar a chave e decifrar uma mensagem encriptada usando o DES. Em 1998, uma chave DES foi quebrada em 56 horas. Esses casos indicavam que o DES não poderia mais ser considerado seguro. Existem 2 requisitos que devem ser atendidos para que a encriptação simétrica seja utilizada de forma segura. O primeiro é que o algoritmo de encriptação seja forte. A cifra de César é um bom exemplo para ensinar e aprender sobre encriptação, mas a sua chave é facilmente descoberta, o que faz com que ela não seja muito segura. O ideal é que, no mínimo, o algoritmo seja tão forte que mesmo um oponente que saiba qual é o algoritmo e tenha acesso a um ou mais textos cifrados não consiga descobrir a chave ou decifrar o texto. Ou, de forma mais segura ainda, que o oponente seja incapaz de decriptar o texto ou descobrir a chave, mesmo que ele possua vários textos cifrados com seus respectivos textos claros. O segundo é que tanto o remetente quanto o destinatário da mensagem precisam ter obtido cópias da chave de uma forma segura e mantê-la protegida. Afinal, se alguém descobrir a chave e o algoritmo, toda a comunicação poderá ser lida. Em 2001, o NIST publicou o AES, Advanced Encryption Standard, ou Padrão Avançado de Encriptação. Como o DES, ele é um algoritmo de encriptação simétrica. No entanto, utiliza uma chave de 128, 192 ou 256 bits, o que faz com que ele seja considerado seguro até hoje em dia. Existem muitos programas disponíveis para encriptação simétrica. 2 dos mais utilizados são o GNU Privacy Guard e o OpenSSL Project, que também são utilizados para encriptação assimétrica. A criptografia assimétrica ainda é mais segura do que a simétrica e é bem mais utilizada hoje em dia do que a criptografia simétrica. Na criptografia assimétrica, a chave de encriptação é diferente da chave de decriptação. A chave de encriptação
só pode ser usada para encriptação e não para decriptação, e vice-versa. A chave de encriptação é chamada de chave pública, enquanto a chave de decriptação é chamada de chave privada. Por exemplo, Maria quer falar com João. João dá a Maria a chave pública, que pode ser dada a qualquer pessoa, e então Maria encripta a sua mensagem utilizando essa chave e envia para João a mensagem encriptada. Então, João, que é a única pessoa que tem a chave privada, decripta a mensagem que Maria mandou. A criptografia assimétrica é mais lenta que a simétrica, porém bem mais segura. Existe também um tipo de codificação chamado de hash. Hashes são strings longas de letras e números gerados por algoritmos de hashing. Esses algoritmos pegam texto claro e o transformam em uma hash. O principal fato sobre hashes é que elas são irreversíveis, ou seja, impossíveis de decodificar. Os algoritmos mais conhecidos de hash são MD5, sigla para Message Digest 5, e SHA, ou SHA, sigla para Secure Hash Algorithm. Essa hash que você está vendo aqui é a hash para a palavra oi. Olha a diferença de comprimento entre essa hash e o texto cifrado em cifra de César, que nós vimos agora há pouco. Mas qual é o propósito das hashes? Para que elas são utilizadas? O uso mais comum das hashes é para a identificação de arquivos e armazenamento de dados importantes, como senhas. Quando você cria uma conta num site, a sua senha é convertida para uma hash, e essa hash é então armazenada no banco de dados do servidor. Então, quando você loga no site, a senha que você insere é convertida numa hash, e o servidor vai comparar com a hash que está lá no banco de dados. Se for a mesma, significa que a sua senha está correta, e o servidor te deixa entrar. As hashes também são utilizadas para assegurar a integridade de arquivos, tendo em vista que algoritmos como o SHA-256 sempre produzem a mesma hash para o mesmo texto claro. Ele pode ser usado para comparar uma hash de um arquivo-fonte com uma hash nova criada para o arquivo destino, de modo a checar que o arquivo continua intacto e livre de modificações. Alguns dos algoritmos de hashing que são utilizados hoje em dia e ainda são considerados seguros são SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512 e RIPE-MD 160. Algumas funções de hashing mais antigas, como o MD5 e o SHA-1, são criptograficamente quebráveis. Por quebrados na verdade, é possível gerar um arquivo diferente com a mesma hash que um outro determinado arquivo. Isso significa que podemos criar uma colisão de hashes, que é quando dois inputs diferentes resultam em um mesmo output. Ou seja, um oponente pode criar uma nova mensagem com uma mesma hash. E então, não seria possível detectar alterações na mensagem ou na integridade do arquivo. Existem muitos outros algoritmos de hashing, mas eu não vou explicar todos eles aqui, porque senão essa aula não ia acabar nunca. Como eu falei antes, hashes são indecifráveis, o que significa que a única forma de quebrar uma hash é por força bruta.
Isso significa que deve ser muito difícil quebrar uma hash, certo? Não exatamente. Como já falamos anteriormente, bancos de dados de sites e aplicativos armazenam as senhas de usuários como hashes. Você já deve ter ouvido falar em brechas de segurança e vazamentos de dados em sites. E você deve conhecer pelo menos uma pessoa que usa a mesma senha para tudo. Tá vendo onde eu quero chegar? Um bocado desses vazamentos de dados chegaram a vazar senhas em texto claro. Existe um documento bem famoso chamado Rockyou.txt, que já vem no Kali Linux, inclusive, que é uma lista de senhas. E essa lista foi emitida através de uma empresa que fazia widgets para o MySpace. Essa empresa armazenava senhas de usuários em texto claro e sofreu uma brecha de segurança. O arquivo Rockyou.txt contém mais de 14 milhões de senhas. Arquivos como esse e outros resultantes de vazamentos de dados, bem como os fatos de muitas pessoas utilizarem a mesma senha para tudo e ter mais de um usuário podendo usar a mesma senha, se tornam muito úteis para hackers. Esses fatores possibilitam a criação de tabelas arco-íris, do inglês Rainbow Tables, que são tabelas onde você pode olhar hashes e seus respectivos textos claros, e que tornam fácil descobrir qual é a senha de um usuário só pela hash. Para proteger hashes de tabelas arco-íris, nós adicionamos um salt às senhas. O salt é gerado aleatoriamente e armazenado em um banco de dados, e é único para cada usuário. Na teoria, você pode usar o mesmo salt para todos os usuários, mas isso significa que você vai ter a mesma hash ainda para senhas iguais, e uma Rainbow Table ainda poderia ser criada nesse caso. O salt é adicionado ou no começo ou no fim da senha, antes de ela ser transformada numa hash. Isso significa que cada usuário vai ter uma hash diferente, mesmo que eles tenham a mesma senha. Funções de hash como bcrypt e SHA-512crypt fazem isso automaticamente. E os salts não precisam ser mantidos em segredo. Como é que a gente identifica as diferentes funções de hash a partir de uma hash? Existem ferramentas de detecção automática de hash, como o Hash ID, que já vem no Kali. Para formatos de hash que têm um prefixo, ferramentas desse tipo funcionam bem, mas para outros tipos, elas podem ser imprecisas. O recomendado é utilizar uma mistura de contexto e ferramentas. Se você encontrou a hash em um banco de dados de uma aplicação web, é mais provável que ela seja MD5 do que NTLM. Ferramentas automatizadas muitas vezes confundem esses dois tipos de hash, o que ressalta a importância de você aprender um pouco sobre hashes. Um ótimo lugar para aprender sobre formatos de hash e prefixos é a página de exemplos de hashes do Hashcat. Ela contém uma gama de exemplos de hashes com seus respectivos tipos, bem como prefixos comumente usados, o que é de grande ajuda. Como quebrar uma hash? Como dito anteriormente, é impossível decriptar uma hash. A única forma de quebrar uma hash é por força bruta, utilizando listas, como a Rockyou.txt, e tabelas arco-íris, adicionando salt se houver um, e comparando com a hash-alvo. Para isso, existem ferramentas automatizadas, como o Hashcat e John the Ripper, que é a ferramenta que nós vamos usar hoje. Então, bora quebrar algumas hashes? Primeiro, precisamos salvar as hashes que desejamos quebrar em documentos de texto.
um para cada hash. Eu já salvei as 3, utilizando esse comando aqui. Em seguida, para evitar falsos resultados, vamos analisar o tipo da hash antes de passá-la pela ferramenta de quebra de hashes, que na aula de hoje vai ser o John the Ripper. O John consegue detectar o tipo de hash, mas nem sempre ele faz isso com precisão, então usaremos outra ferramenta. A ferramenta em questão vai ser o Hash Analyzer, que é uma ferramenta online mesmo. Também vou usar a página de exemplos de hash do Hashcat para comparar e averiguar o resultado da hash. No terminal, eu vou aqui abrir a hash 1 e copiá-la. E em seguida, eu vou acessar o site do Hash Analyzer. Agora, é só inserir a hash aqui e clicar em Analyze. Como podemos ver, aqui está dizendo que essa hash está no formato bcrypt. Aí agora, a gente vai lá no Hashcat para ver se é isso mesmo. Eu vou dar um Ctrl F e pesquisar por bcrypt, para não ter que analisar tudo um por um. De fato, a nossa hash parece seguir esse mesmo formato. Vamos no John, então? Vou abrir meu terminal e a sintaxe para quando você já sabe o formato da hash é John, _format, igual ao nome do formato, espaço, _word list, igual caminho para a word list, que nesse caso é /user /share /wordlists /rawqueue.txt. Então vamos lá, bcrypt. Em seguida, a gente insere o caminho para a hash, que nesse caso é hash1.txt. Esperando sair o resultado. Acabou de sair o resultado, e como vocês podem ver, o resultado da nossa hash são esses números aqui, que estão destacados. Esse é o nosso texto claro. Aí agora vamos fazer isso com a próxima hash. Vamos lá de novo. Cat hash2.txt para a gente ver o conteúdo da nossa hash. Aí a gente copia e vai lá no Hash Analyzer. Prontinho. Ele detectou a nossa hash como sendo do tipo SHA-2-256. E, como vocês podem ver, ele não indica a presença de um salt. Só para ter certeza, a gente vai lá, de novo, no Hashcat. Ctrl F. SHA-2-256. Como vocês podem ver, tem vários modelos de SHA-256 aqui, e eles são bem parecidos. Tem algumas pequenas diferenças, mas são muito parecidos, então vamos testar lá no John para ver se a gente consegue achar o texto claro dessa hash. Vamos lá no terminal. Como não tem salt, a gente vai digitar no John o formato raw-SHA-256. Então, nossa sintaxe fica John _format igual a raw SHA-256 _wordlist igual /user /share /wordlist /rawqueue.txt
e em seguida o nosso arquivo com a nossa hash. Com o resultado, que é a palavra Halloween, a gente sabe que essa nossa quebra de hash deu certo. Vamos para a última hash? O processo é bem repetitivo, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos com as duas hashes anteriores. Cat hash 3.txt. A gente vai copiar essa hash e colar no hash analyzer. Eita, copiei errado, bora lá de novo no terminal. Não copiei, na verdade. Vamos copiar essa hash e analisar. Estranho. Aqui está dando que o tipo de hash está desconhecido. Vamos ver no hashcat o que é que a gente pode fazer para descobrir que tipo de hash é esse. Se vocês observarem uma coisa sobre essa hash, é que ela tem esse começo aqui, que é interessante, é algo que a gente não vê tanto em outras hashes, que é esse S cifrão, 6, S cifrão. Então, bora lá no hashcat, dando aquele Ctrl F, que já estava dado, então não vou dar Ctrl F de novo. Vamos lá, S cifrão, 6, S cifrão. E, como vocês podem ver, só tem um exemplo de hash. Tem cinco palavras-chave encontradas, mas só tem uma que começa com esse S cifrão, 6, S cifrão. Então, provavelmente, é esse SHA-512 script. Então, vamos lá no John para ver como é que vai ser. A nossa sintaxe vai ser John, -- format, igual a SHA-512 script, -- wordlist, igual a barra user barra share barra wordlists barra rawq.txt. E em seguida, o caminho para o arquivo com a nossa hash, que é hash3.txt. Vamos esperar aí sair o resultado. Está demorando mais um pouquinho porque essa hash é grande. E temos o resultado da nossa hash, que é a palavra spaceman. Isso conclui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar e que vocês continuem aí estudando em casa. Vocês podem testar outras hashes e também até mesmo usar outras wordlists, outros métodos de encontrar hashes, os tipos de hash. E é isso. Bons estudos, obrigada por assistir essa aula e até a próxima.